sofria de bronquite e asma e crises alérgicas, inclusive chegando a ficar 5 dias internado com uma bactéria no pulmão. A gente, para tirar dúvidas sobre esse assunto, vai exatamente falar com a alergologista, doutora Melissa Torturella. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença, doutora Melissa. Uma reação alérgica pode, por si só, causar reações neurológicas desse tipo, como a do caso da jovem? Então, na verdade, causou uma anafilaxia, né? E a anafilaxia gerou uma parada cardiorrespiratória e a questão neurológica já vai ser uma sequela do tempo que ela ficou em parada cardiorrespiratória, né? Mas a anafilaxia, ela tem um risco elevado de morte, né? Então, a gente é uma condição em que a gente tem que prestar muita atenção para estar sempre com um plano de ação para quando isso acontecer. É comum a alergia à pimenta? A gente sabe assim, por exemplo, tem pessoas que frutos marinhos são alérgicos e às vezes ficam vermelhos só de enxergar ali próximo à mesa. Então, a alergia à pimenta é uma alergia muito rara, né? O caso da Thaís foi excepcional. A alergia mais comum, os alimentos mais comuns que causam 90% das alergias, os alimentos os mais comuns são o leite, o ovo, amendoim, castanha, os peixes, os crustáceos, a soja e o trigo. A pimenta é muito raro, mas qualquer alimento pode causar uma reação alérgica e assim uma reação anafilática. Tem muita gente que sofre de asma, por exemplo, e toda asma é alérgica? Então, aí são duas questões, né? A asma é uma doença bem complexa, né? Nem toda asma é alérgica, né? Existe asma ocupacional, enfim. Mas neste caso específico, a asma ela funciona como um fator de risco. Ela potencializa em 7 vezes a chance de um risco de morte por uma anafilaxia. Então, o paciente que tem asma, ele deve procurar um atendimento médico para estar com a asma controlada, usando os medicamentos de forma correta. Assim, ele consegue, se for ter uma reação alérgica a algum alimento, algum medicamento, enfim, ele está com a asma controlada, é mais seguro. Então, a asma ele é um cofator, né? Ele é um fator de risco para a gravidade. Mas existe asma não alérgica, mas aí é outro... Tem muitas pessoas que, devido à mudança de clima, nós estamos vivendo, por exemplo, aqui no Nordeste, a época de inverno, tem muitas pessoas que sofrem de alergia, mudança de clima. Como é que se pode prevenir a alergia? Então, a prevenção de alergia, na verdade, depende, né? Se você tem sintomas nasais, como da rinite, coriza, espirros, prurido, você procura o seu especialista, o seu médico auxiliar, e aí faz tratamento, né? Com medicamentos, e aqueles casos mais resistentes ao tratamento, com spray nasal, antialérgico, você pode fazer um teste alérgico para inalantes, e esse teste vai mostrar o que você é alérgico. E aí a gente tem alguns tratamentos com imunoterapia alérgena específicas. No caso da asma, o paciente no inverno, ele pode piorar e ter um pouco mais de crise. Então, ele também tem que estar com a asma controlada. E a asma a gente trata sempre em passos, né, em steps, que a gente fala. Então, se está controlado, a gente reduz a medicação. Teve uma crise, a gente entra com alguma medicação. E sempre lembrando que o paciente, se você perguntar para ele, você está bem? Ele vai falar que está bem. Para ele está bem. Ele acostumou a sentir a falta de ar quando sobe a escada. Ele acostumou a chiar o peito quando ri. E ele acha que aquilo faz parte da vida dele. Então, as perguntas, muitas vezes, têm que ser bem direcionadas para a gente conseguir entender o controle dessa asma. E o inverno, realmente, ele pode piorar um pouco essas exacerbações. Ok. Quero agradecer pela sua participação esclarecedora aqui, doutora Melissa Torturella. Um grande abraço. Um grande abraço. São 9h05. Obrigado. Nada, nós aqui agradecemos. Doutora Melissa Torturella é médica alergologista.